Olá, sou o professor George Kennedy e nesta aula vou resolver um exercício contextualizado sobre cinemática vetorial. O Plano de Ação Nacional para a Conservação da Onça-Pintada tem como abrangência a área de distribuição potencial da espécie nos biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. Foram estabelecidas metas prioritárias para a conservação da onça-pintada por bioma em resposta à diversidade de ameaças e problemas concernentes à conservação da espécie. O bioma da Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais remanescentes e compreende a maior biodiversidade em uma floresta tropical no planeta. O deslocamento de uma onça-pintada está sendo monitorada por biólogos no bioma da Amazônia. Nesse território, existe um conjunto de eixos coordenados, eixo das abscissas e eixo das ordenadas, virtual para o monitoramento da espécie. As coordenadas da posição dessa onça em metros em função do tempo em segundos são dadas por x igual a menos 0,4t ao quadrado mais 7t mais 20 e y igual a 0,3t2 menos 9t mais 25. Com essas coordenadas, os biólogos vão determinar, em relação ao monitoramento da onça, no instante t igual a 10 segundos, seu vetor, posição e intensidade, sua velocidade média e intensidade. Cálculo do vetor posição da onça pintada em t igual a 10 segundos. Então, nós temos aí a nossa equação genérica, né? C de t é igual a x de t vezes o vetor unitário i, mais y de t vezes o vetor unitário j. Substituindo, né, os valores, né, de x e de y, nós temos aí C de t igual a menos 0,4t2 mais 7t mais 20, né, i, mais 0,3t2 menos 9t mais 25j. Substituindo, né, fazendo C de 10, ou seja, substituindo t por 10, nós teremos aí menos 0,4 vezes 10 ao quadrado, mais 7 vezes 10 mais 20, né, multiplicando aí o vetor unitário i, mais 0,3 vezes 10 ao quadrado, menos 9 vezes 10 mais 25, multiplicando o vetor unitário j. Né? Então, agora fazendo aí os cálculos, vamos fazer os cálculos, e nós teremos aí o resultado final, que será, né, C de 10, ou seja, o vetor posição da onça pintada em t igual a 10 segundos é 50i menos 35j. O que significa isso? Né? A posição da onça pintada no instante t igual a 10 segundos tem uma componente de 50 metros em relação ao eixo x e menos 35 metros em relação ao eixo y. Agora vamos fazer o cálculo da intensidade do vetor posição da onça pintada em t igual a 10 segundos. Então note aí que eu tenho um triângulo retângulo. Eu vou usar aí o teorema de Pitágoras para calcular aí, né, a intensidade do vetor posição. Né? Usando o teorema de Pitágoras, eu tenho C igual a raiz quadrada, né, de 50 metros ao quadrado mais 35 metros ao quadrado, que vai ser igual a 61,03 metros, ou seja, a posição da onça, né, em relação à origem do plano cartesiano virtual é 61,03 metros. Agora vamos fazer o cálculo da velocidade média da onça pintada em t igual a 10 segundos. Vamos usar essa fórmula, né? A velocidade, o vetor velocidade vai ser igual, né, a variação, né, de x vezes o vetor unitário i, mais a variação de y vezes o vetor unitário j, dividido pela variação do tempo, que é 10 segundos. Nós já temos esses valores, né? Então vai ficar 50i menos 35j dividido por 10 segundos. Nós temos aí, né, o vetor velocidade média é 5i menos 3,5j.
O que significa isso? Né? Significa que a velocidade média tem uma componente de 5 metros em relação ao eixo x e menos 3,5 metros em relação ao eixo y. E agora vamos calcular, né, a intensidade da velocidade média da onça pintada em t igual a 10 segundos. Né? De novo, nós temos um triângulo retângulo. Vamos utilizar o teorema de Pitágoras para calcular essa intensidade, ok? E nós teremos aí, né, a velocidade média de 6,10 metros por segundo em relação à origem do plano cartesiano virtual.